Queria começar esse vídeo mandando um beijo pra Luana, pra Valéria, pra Júlia, pra Kelly, pra Lu, pra Gabriele, pra Denise, pro Marcos, pra Kate, pro Eduardo, pra Cíntia, pra Paula, pra Vivian, pra Amanda Gomes e pra Gleice, que acertaram o tema do vídeo passado. Então, parabéns a vocês e um grande beijo pra todos vocês. Quem acertou, quem não acertou, não tem problema, eu amo todo mundo, yeah! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao vídeo de quinta! Aê! Continuando com o tema do vídeo passado, eu falei sobre o inverno. Hoje eu estou com a minha mente focada nas pessoas que vão viajar para a Alemanha pela primeira vez, que vão vir para cá, para a Europa pela primeira vez, que estão indo para os Estados Unidos pela primeira vez e tá todo mundo louco, porque eu sei muito bem como é essa sensação de você tá indo viajar sozinho para algum lugar que você não faz a mínima ideia como é que funciona e daí dá aquela ansiedade, você não sabe o que você faz e não sei o que. Calma! Um monte de gente conseguiu viajar sozinho, você vai conseguir viajar também. Então hoje eu tô trazendo pra vocês 5 dicas para você, turista de primeira viagem, e talvez para você que também já viajou, mas provavelmente cometeu algum erro aí. Agora, se liga nas dicas. Primeira dica que eu tenho para dar para vocês é: faça uma lista de documentos. O que é uma lista de documentos? Não, não é assim que funciona. Pega uma pasta, assim, ó. Perfeito. Você pega uma pasta, nessa pasta você vai escrever num papel uma lista com todos os documentos que você precisa ter. Todos os documentos numa ordem. Então, assim, por ordem de apresentação, quais são os documentos que você precisa para você chegar na Alemanha? Você precisa do seu passaporte. Então, você anda com seu passaporte, mais 2 cópias do passaporte, uma na pasta, uma dentro da mala. Você escreve, tem uma cópia do passaporte na pasta, tem uma cópia do passaporte na mala. Comprovante de estadia, ou seja, reserva de hotel ou a carta convite, caso você vá ficar na casa de uma outra pessoa. Vai ter uma carta convite aqui, mais uma cópia da carta convite dentro da mala. Organiza para você ter pelo menos mais de uma cópia de cada documento que você vai levar. Seguro saúde para viagem? Tá bom, meu seguro viagem tá aqui, também tá no meu pendrive, também tem um na mala. Imprimiu 2 vezes. Tenha certeza que você vai estar sempre com esses documentos em mãos. Por quê? Porque eu conheço gente que quase foi deportado ou que foi deportado por não ter a carta convite, por não ter um seguro viagem que cobria todos os dias da viagem, por não ter a última reserva do hotel. Então você precisa ter 100% de controle de todos os documentos que você está levando e quais são os documentos necessários. Prestem muita atenção em todos os documentos. Se todos os documentos estiverem corretos, você não precisa se preocupar com mais nada no resto da viagem. Segunda dica é pesquisa no Google Maps. Gente, Google Maps você encontra em qualquer lugar hoje em dia. Tem no seu celular, tem no laptop, tem na firma, tem em qualquer lugar. Abre o Google Maps e fecha uma pré-rota de todas as coisas que você vai querer visitar. Novamente eu vou usar exemplos negativos. Eu conheço gente que reservou hotel e reservou passagem para visitar cidades que ficavam completamente longe umas das outras, e daí eles tiveram que cruzar a Alemanha num zigue-zague, gastando dinheiro pra caramba, porque não abriu o mapa antes pra poder checar o que ficava perto do quê. Ai não, mas eu tô em Frankfurt, aí depois eu vou querer conhecer Hannover, aí depois que eu chegar em Hannover, aí eu vou descer pra Munique, aí Munique eu vou subir pra Berlim. Vocês precisam entender que apesar da Alemanha ser muito menor do que o Brasil, ainda assim é um país grande. Tem aí em torno da última cidade do norte até a última cidade do sul, em torno de 12 horas de carro, 13, às vezes até 15 horas de carro, se você for dirigir. Então tenta fechar rotas de acordo com a sua proximidade. Por exemplo, como eu fiz com a minha road trip nos últimos 2 anos. Eu tava em Colônia, de Colônia eu desci para Paris, porque é o começo da viagem, então eu consigo dirigir mais.
De Paris eu subo pra Bélgica, da Bélgica eu subo pra Holanda, da Holanda eu volto pra minha casa porque é mais perto. Então você tem que checar no mapa pra poder ter uma pré-rota, pra poder ter certeza, assim, do que você vai fazer pra poder economizar tempo, economizar dinheiro e não passar tanto tempo simplesmente parado no meio do lugar, olhando para um lado, olhando para o outro, falando, ai, eu não sei o que eu vou fazer agora, não sei o que eu vou fazer agora, nossa, mas tá muito longe, entendeu? Então, planeja tudo exatamente de acordo com o mapa, faz uma rotinha que vai dar tudo certo. A número 3 vale pra muita gente. Eu conheço gente que já foi pra Paris mais de 400 milhões de vezes e não sabe falar um s'il vous plaît. Eu não falo francês, eu não tenho interesse de falar francês, na verdade eu não consigo nem me imaginar falando em francês naquele lugar. Mas os franceses, eles são pessoas muito peculiares quando na questão do idioma. Então, se você simplesmente chega neles e falar assim, ai, please, can you help me? Ou você já começa a berrar na cara deles, English, 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 não é assim que vai funcionar. Então, você tem que saber falar, pelo menos, pardon, parlez-vous anglais? S'il vous plaît? Pô, nessa hora você já conquista o cara, porque ele vai falar, nossa, tadinha, tá se esforçando, um francês ruim pra caramba, mas tá tentando. É nessa hora que você consegue se comunicar com ele. Não adianta nada você viajar o mundo inteiro e você não conseguir falar pelo menos uma palavra de cada país que você viajou. Então aprendam sempre com licença, por favor, perdão, obrigada. E você fala qualquer idioma que você queira falar, inglês, português, espanhol, qualquer coisa. Mas tenta pelo menos ter essas frases na ponta da língua, pra se acaso você precisar de informação e o pessoal aí da cidade que você esteja visitando não seja tão receptivo com outros idiomas. A quarta coisa que eu tenho pra falar pra vocês é, não fica nervoso com a imigração. Gente, eu sei que é complicado porque a gente faz muito terrorismo, né? Eu mesma fazia um terrorismo comigo mesma, eu ficava, gente, mas nossa, e se o cara me parar? Nossa, e não sei o que, ai, não sei o que lá. Mas foi aquele negócio que eu falei pra vocês, se vocês têm todos os documentos dentro da pasta, você já se sente confiante o suficiente a falar, gente, por que eles iriam me deportar se eu não tem nada de errado aqui? Se não tem nada de errado aqui, eles vão simplesmente te deixar passar. Vou mostrar pra vocês uma simulação de como é normalmente a imigração, tá bom? Passaporte, por favor. Aqui. O que a senhora vai fazer aqui? Eu sou turista. Por quantas semanas? São 2 semanas. Depois eu volto para o Brasil. Bem-vindo à Alemanha. E aí você zarpa pra poder pegar sua mala, você entende? É exatamente assim que funciona. Apesar de que eu mostrei aí no momento até um pouquinho mais lento, porque normalmente demora 10 segundos. Tem muita gente na fila atrás de você, então assim, a não ser que você realmente seja, sei lá, uma traficante ou você não esteja com todos os documentos regularizados e se mostre nervosa na imigração, é óbvio que eles vão te parar, porque eles vão ver que a sua cara tá nervosa. Mas no jeito normal, do dia a dia, tô meio nervosa, mas eu apresento lá meus documentos, eles perguntam um negócio, eu vou lá, pego e respondo. Não vai acontecer nada de ruim. É muito rápido e eu garanto pra vocês que existem coisas piores por aí do que enfrentar a imigração. E a quinta e última dica que eu tenho pra dar pra vocês é: abra sua mente. Abra sua mente. Por que eu tô falando isso? Porque pelo fato de agora eu estar frequentando um pouco mais o centro da cidade, e o centro da cidade é uma área muito, muito, muito turística, eu vejo muito turista, não só turista brasileiro. Turista brasileiro é óbvio que eu vejo, porque assim, né, eu escuto tudo em português. Mas eu vejo muita gente conversando em inglês também, criticando o local
sendo que tá lá só pra visitar como turista. Então, ao invés da pessoa chegar na Alemanha com a mente aberta e falar, nossa, eu vou comer salsicha, nossa, eu vou tomar uma cerveja, nossa, não sei o que, a pessoa já chega falando, nossa, mas lá no meu país tem isso, isso e isso, nossa, mas lá no meu país é melhor desse jeito, ai, nossa, mas lá no Brasil tá calor, ai, mas nossa, lá no Brasil tem arroz e feijão, eu prefiro comer um PF do que comer essa salsicha todo dia. É óbvio, eu também prefiro comer um PF do que comer salsicha todo dia, mas não significa que eu vá comer salsicha todo dia aqui. E você não vai morar aqui, você não vai comer todo dia pro resto da sua vida salsicha. Então, chega aqui, come a salsicha, sorria, abre sua mente, sabe? Ao invés de simplesmente ficar comparando o seu país de origem e criticando o lugar que você tá pagando pra ficar. Então já chega aqui com a mente aberta, tentando se adaptar aos costumes, porque quando você faz isso, eu acho que a sua viagem fica muito, muito, muito melhor. Apesar de eu já ter visitado outros países, dos outros países em que eu fui, eu não conhecia pessoas diretamente de lá, que moravam lá e tudo mais, então eu era simplesmente uma turista normal lá num hotel. E foi uma experiência completamente diferente do que quando eu cheguei na Alemanha como turista, porque quando eu cheguei na Alemanha como turista, eu já fui recebida de braços abertos por toda a galera, todos os amigos do Roman e tudo mais, fizeram que eu me sentisse em casa. Mas quando eu vou para outros países, quando eu vou para França, quando eu vou para Bélgica, quando eu vou para Holanda, eu tento adotar esse tipo de ação também. Ou seja, ao invés de ficar reclamando porque tudo na Holanda é frito, eu vou lá, pego e como a fritura. Porque não é uma coisa que você vai fazer pra sempre. Você tá lá pra conhecer, você tá lá pra experimentar. Vai e se divirta, abra sua mente. E é isso aí, novamente, pra você que tá vindo pra Europa, pra você que tá viajando pros Estados Unidos, pra você que tá indo pro Egito, pra você que tá indo pra Marte, esse fim de ano, muita, 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 muita diversão pra você. Espero que você se divirta demais, uma ótima viagem. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, escreve aqui embaixo pra mim que eu vou adorar saber. Eu tô de olho nos comentários, ó, principalmente vocês, pessoas que adoram causar. E a gente se fala em breve, tá bom? Bis bald! Tschüss!